Abra comigo a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4. Deus está aqui, amém. Ele está dentro de você, amém. Deus ama você. E Ele não quer de maneira nenhuma que você sofra. E Ele não quer de maneira nenhuma que você pereça. Apenas Ele quer que nós ouçamos a voz dEle, que nós atentemos para a voz dEle e que nós possamos amadurecer. Você já olhou para um fruto de uma árvore que não amadurece? O que acontece com ele? Ele é agredido pela força do sol e ele morre. Ele murcha e morre, porque ele não amadurece. Muitos cristãos estão morrendo espiritualmente e emocionalmente porque não amadurecem. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos galgar a nossa jornada, nós precisamos trazer para nós, para cada um de nós, situações e condições que nos fazem pessoas adultas cristãs, pessoas maduras, pessoas centradas. Isso é para o meu bem e para o seu bem. Zacarias capítulo 4, eu quero ler com você alguns versículos de uma visão que teve Zacarias. E o anjo do Senhor, que falava comigo, voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: que vês? Eu disse: olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará uma pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Podemos assentar. Diga comigo: dias difíceis. Dias difíceis eram esse aqui que Zacarias estava vivendo. Às vezes nós maximizamos o nosso sofrimento, né? E nós, se dermos uma olhada bem de perto para o nosso sofrimento, aí você vai olhar e você, ao invés de cantar assim: eu vejo a sua digital na minha alma, você vai dizer: eu vejo a minha digital no meu problema. Se nós olharmos o nosso problema bem de perto, nós encontraremos a nossa digital, né? Ela bem robusta e ela bem visível aos nossos olhos, porque problema, existe vários tipos de problema. E o problema que mais facilmente derruba uma pessoa é aquele problema que tem a digital da própria pessoa. Porque quando você tem um problema que é provocado por uma outra pessoa, é algo secundário, é algo em terceiro plano, você tem uma ótica melhor. Por mais que você esteja sofrendo, você não sofre do mal do embaraço. O que é o mal do embaraço? Diga para o teu irmão: qual é o mal do embaraço? Espera a resposta. É quando a sua digital está no problema, você está intimamente ligado com o problema. Então não é uma coisa que você consegue ter uma ótica boa, lúcida, iluminada. Você não consegue enxergar ela de uma distância plausível, de uma ótica boa. Por quê? Porque você está interligado àquele problema. Então, quando você olha para um problema que ele tem a sua digital, quando você diz assim: meu Deus, eu não vejo a saída, meu Deus, eu não sei o que fazer, é porque a sua digital está ali.
Agora, quando você ouve a voz do Senhor dizendo, faça isso, não fique assim, haja dessa maneira, é porque não é um problema advindo de sua digital. Você não é o criador daquilo. Quem é o pai, né? No seminário nós dizíamos uma frase assim, quem é o pai? Ou seja, quem é o pai desse problema? Quem é a mãe dessa situação? Por quê? Porque as pessoas elas têm tendências para criar seus problemas e criar seus embaraços. Então, quando você está vivendo um problema cujo a raiz dele foi produzida por você, esse problema é mais difícil de ser resolvido porque ele está intimamente ligado com você. Mas quando ele é um problema que você apenas é o sofredor, e nem o pai nem a mãe, é fácil, porque a voz de Deus é fácil interpretada, a ótica é uma ótica lúcida, é uma ótica boa, então é muito mais fácil. Você está num problema fácil ou difícil de resolver? Os difíceis, quem é o pai? Quem é a mãe? Agora, os fáceis são os problemas fácil que eu digo é assim, você consegue ter uma ótica ampla, você consegue caminhar, nada te prende e você anda. Você continua crescendo, melhorando, você prospera, você avança. Agora, parou, quem é o pai? Um problema que te estagna é um problema que você gerou. Um problema que te paralisa é um problema que você gerou. Problemas de terceira pessoa ou segunda, eles não te paralisam. O máximo que eles fazem, eles te chocam. Ele te pasma por alguns momentos ou horas. Depois você continua, porque a força ainda é muito vigente dentro de você. Então você continua a andar e a caminhar. Problemas em Israel. Bom, aqui neste texto tem 3 preceitos. Eu quero partir de trás para frente pela ordem do texto. Primeiro preceito, versículo 10. Não despreze o dia das coisas pequenas. Vamos tratar sobre isso. Segundo preceito, a mão que começou tem que acabar. Terceiro e último preceito, mas aqui em primeiro lugar, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Por que eu mudei? Eu alterei a ordem, por conta da ordem das coisas que aconteceram. Eu quero que você vá comigo em Neemias, vamos falar primeiro deste preceito. Espera aí um pouquinho, antes de você sair daí. Qual é o primeiro preceito que vamos tratar? Versículo 10, qual é? Não despreze o dia das coisas pequenas. Qual é o segundo preceito que nós vamos tratar? Versículo 9. A mão que começa, a mão que acaba. Qual é o último preceito que nós vamos tratar? Nem por força, é o que mais os cristãos conhecem, né? Mas esse texto tem 3 preceitos que eram definitivamente importantes que Israel observasse para que as coisas melhorassem. E é o que eu preciso observar e você para que as coisas melhorem. Diga amém. Você quer que as coisas melhorem na sua vida? Amém? Ah não, pastor, eu não quero que melhore não, eu quero que mude do dia para a noite. Ô, irmão, você é fezudo mesmo, hein? Robusto, cheio de fé, porque as coisas têm que começar a melhorar, né? Para depois mudar de uma vez, não é? Mas não, os crentes eles não vão devagarinho, né? Eles querem do dia para a noite. Tem que ir melhorando até que seja dia perfeito. Agora eu quero que você vá comigo em Neemias capítulo 4. Volta aí um pouquinho comigo. Sabe onde fica Neemias? Eu sei, pastora. Vamos lá. Neemias capítulo 4. Primeiro preceito que nós iremos observar é: não despreze o dia das coisas pequenas. Diga assim comigo: existe o dia das coisas grandes. Lembra um dia de uma coisa grande que aconteceu na sua vida? O nascimento do seu filho. Não foi o dia de uma coisa grande? Maravilhosa. Ai, todo mundo visitando, ligando. E aquele bebê lindo, aquela coisa. O dia do seu casamento, para alguns, né? Um dia grandioso, não foi verdade? Para outros foi o pior dia da vida. Você consegue lembrar o dia das coisas grandes? Coisas grandiosas, não é verdade? O dia que você recebeu um aumento de salário, que foi assim um aumento bem abastado. O dia que você subiu de cargo, o dia que você formou na faculdade. Vamos lá, são dias de coisas grandes. O dia que uma pessoa do seu lado recebeu uma libertação assim maravilhosa, expressiva. Qual mais? O dia em que você abriu sua firma, o dia que
Mas tudo não começou com uma coisa pequena. Tudo começou com um dia de algo pequeno. Só que o dia das coisas pequenas nós não valorizamos. Quer dizer, alguns de nós não valorizamos. Geralmente você percebe os cristãos, no dia das coisas grandes, eles celebram, eles se alegram, eles exultam. Mas no dia das coisas pequenas, eles também se manifestam, mas de uma outra maneira. Eles reclamam, eles murmuram, eles dizem que não é justo o que eles estão passando, que semear é muito difícil, que o sol está muito quente, se houvesse algumas nuvens cobrindo o sol, se houvesse um pouquinho de sombra. O dia das coisas pequenas são desprezados. Por quê? Porque o crente também é pequeno. Ele é pequeno de fé, ele é pequeno de caráter, ele é pequeno de força, ele é pequeno de alvo, ele é pequeno de projeto, ele é pequeno. Então, gente pequena reclama de coisa pequena. É ou não é? Você pedir para uma criança, pegar um exemplo, essa caixa de som. Ele é pequeno, ele vai reclamar, mas a caixa é pequena para o irmão aí, igual o irmão Rômulo aí, pega o irmão Rômulo, ele não reclama, não é? Diga comigo, pessoas pequenas reclamam de coisas pequenas. Você percebe crentes que têm uma fé pequena, que têm um caráter pequeno, uma força pequena, um ânimo pequeno, reclamando do dia das pequenas coisas. Ora, mas as pequenas coisas também têm que ter um dia, não é não? Aquilo que é maravilhoso tem que começar. Aquilo que é grandioso tem que ter um começo. Aquilo que vai ser exultante na sua vida tem que ter um início. Mas quem são os grandes na Escritura? Quem são os grandes de hoje? São aqueles que se abaixam até o dia das coisas pequenas, se esforçam, dão o melhor de si. Você o vê suando, você o vê dedicando-se, como se ele estivesse fazendo algo maravilhoso, como se ele estivesse no melhor dia da sua vida. Aí os pequenos olham para ele, dizendo assim: não, para que tanta dedicação? Para que tanto afinco? Para que tanto ensejo em algo tão pequeno? É porque quem está fazendo é grande. Diga, pessoas grandes são fiéis àquilo que é pequeno. Quando ele recomeça, ele faz de todo o coração. Quando ele inicia, ele faz de todo o coração. Quando ele se dedica, ele não despreza as obras dele. Porque uma coisa é inadmissível: que você despreze o dia das pequenas coisas. É comum o seu inimigo desprezar, dizer assim: que Deus é esse que você serve? Olha aí o que você está fazendo. Você é muito pequeno, porque olha aí o que Deus te deu. Olha essa situação, olha aí como você está. É normal que o inimigo venha depreciar você por causa dos seus inícios, por causa do seu começo. Mas é inadmissível aos olhos de Deus que você também se deprecie, que você também diminua a sua tarefa, porque é pequeno. Quem consegue completar esse versículo? Quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. A fidelidade, ela não tem nada a ver com quantidade. A fidelidade não tem nada a ver com chuva, sol. A fidelidade tem a ver com caráter. Eu não fui fiel porque estava chovendo. Eu não fui fiel porque o tempo estava ruim. Eu não fui fiel porque era pouco. Eu não fui fiel porque não era interessante. A fidelidade nada tem a ver com circunstância. Ela tem até a ver com a essência do nosso caráter. Eu vou ser fiel a este relacionamento, não porque essa pessoa vale a pena, mas porque Deus é digno disso. Mas porque a minha aliança é com Deus, essa pessoa não merece um bom tratamento, mas eu vou tratá-la bem, porque essa é a minha essência, esse é o meu caráter, é assim que eu sou formado. A fidelidade não tem a ver com coisas que acontecem fora de nós, mas com aquilo que nos move por dentro. Diga, eu entendo. Fidelidade no pouco tem a ver com não desprezar as coisas pequenas, tem a ver com fidelidade e humildade.
O teu princípio pode ser pequeno, mas o seu último estado será grande de extremo. Isso é, se você chegar lá. Porque a maioria dos fracos e pequenos se enterram em sua pequenez. Porque não são as coisas pequenas que acabam com você, mas a sua pequenez, em você não ter fé, não ter ânimo, não confiar em Deus, não depender de Deus, não ser fiel ao pouco que cabe em suas mãos. Mas pastora, Deus me deu pouco, eu sou digno demais. Mas você não está nem dando conta de fazer o pouco, você está desprezando o pouco. Você acha que Deus vai confiar a você o que é grande? Vai confiar a você o que é maravilhoso? Olha aí no pouco a preguiceira que é. Olha aí no pouco o desânimo que é. Ah, é pouco, eu vou lá nesse trabalho para ganhar um salário mínimo? Não, senhor, eu sou cabeça e não cauda. Eu quero entrar ganhar no mínimo 5 salários mínimos, senão eu não trabalho. O senhor diz, preguiçoso, você não vai entrar nunca no serviço dele, porque esse serviço eu vou dar para aquele meu servo lá, ó, que está fiel, que enfrenta a chuva e está lá no salário mínimo. Esse serviço eu vou dar para ele. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O cristão, ele tem que ter caráter, fidelidade e humildade para ser fiel no pouco e descobrir a grandeza do pouco. Você quer encontrar um verdadeiro crente? É só você observar as pequenas coisas na mão de grandes homens e de grandes mulheres. Eles fazem com afinco, com fidelidade. Parece que são assim, uma personalidade como um presidente. Eles fazem aquilo com uma alegria. Eles fazem aquilo com ensejo. Eles se sentem as pessoas mais importantes do mundo, porque eles estão trabalhando, eles estão fazendo algo, eles estão edificando, estão crescendo, estão melhorando. Aí o outro passa de largo dizendo assim, ah, mas que coisa inferior, que coisa mediana, que coisa ínfima, mas é minha, está nas minhas mãos. Esse casamento aí, ó, mal das pernas, mas Deus me deu. É pequeno tudo nele, mas eu me faço pequeno e humilde para conseguir alcançar, porque os grandes são aqueles que se fazem pequenos e humildes na humildade, se abaixam para alcançar aquilo que está fora do alcance deles. Diga, o que não resolvi na minha vida ainda é porque eu me acho muito elevado, muito alto, muito grande, diga, muito excelente. Se você fosse um pouco mais humilde, você resolveria mais de perto seus problemas, porque você se abaixaria à altura deles, e você adquiriria a pequenez que o Senhor exige. Quem não se fizer como um menino, não herdará o reino dos céus. Ei, pastor, uma bagunça, uma hora a senhora fala que eu tenho que ser grande, outra hora que você fala, eu já perdi tudo a rédea da situação. Nós não está lidando com carroça e nem com cavalo, eu vou te explicar de perto o que está acontecendo. Presta atenção. Tudo na sua vida começará pequeno. Todo o recomeço da sua vida é pequeno. As pessoas pequenas no sentido mesmo pejorativo, sabe? Ih, pastor, agora complicou, então vou traduzir. As pessoas pequenas, assim, medíocres, sabe? Pessoas assim que não têm fé, não têm ânimo, não têm nada, desanimada. Elas olham para as coisas pequenas e elas dizem assim, eu vou perder tempo com isso, vou me desgastar. Eu sou filho do rei. Me desgastar, não. Eu quero, a coisa é pronta, eu estou determinando. Eu sou filho de Deus, do Deus vivo. Esses são crentes pequenos, insignificantes. Nunca chegarão a lugar nenhum. Quem são os crentes grandes? São aqueles que são grandes de fé, de ânimo, de caráter, de determinação, mas eles assumem pequenez na humildade. São humildes, são simples, vão à altura dos seus problemas para enxergá-los, conseguem enxergar perto. Espera aí, eu vou me humilhar, eu vou me diminuir aqui, não diminuir na questão de princípios, mas na questão de humildade. Então o que eu e você precisamos entender o quê? É que Deus espera que nós sejamos grandes de caráter e pequenos em humildade, para que nós possamos alcançar a solução dos nossos problemas. Ah, pastor, agora eu entendi. Que bom, se você não entendeu, eu não vou explicar mais não, porque eu tenho mais 2 para explicar. Aí deixa com o Espírito Santo aí, né? Aí não tenta entender do teu jeito não, que até o profeta Zacarias, quando não entendeu, perguntou para o Senhor, o que é isso? Não queira tirar dedução. Porque tem gente que não é humilde para perguntar para Deus quando ele não entende as coisas de Deus. Quando você não entende as coisas de Deus, você pergunta, Senhor, me explica. Eu não consigo entender. Não estou entendendo. Aí ele te explica, mas não queira tirar a dedução que é sua, que não vai dar certo. Bom,
Neemias capítulo 4, os inimigos humilhavam e desprezavam o povo de Deus quando na construção, dizendo assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. O inimigo escarnece mesmo, né? Ah, você vai começar de novo? Aí o diabo fala: mas olha a sua idade, ou não sei o quê, para recomeçar, para isso, para aquilo. Aí diz assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e diz: que fazem esses fracos judeus? Que fazem esses fracos judeus? Fraco é quem está de braço cruzado. Forte é quem está com as mãos ocupadas. Seja numa grande estrutura ou numa pequena estrutura. Seja começando ou recomeçando. Esteja no meio ou onde quiser. Fala assim para o teu irmão: você quer descobrir o segredo de falir? Tem um segredo para falir. Parar de trabalhar. Só eu sei desse segredo, né? O segredo para falir: parar de trabalhar. Tudo que para de trabalhar morre. Qualquer órgão do seu corpo, se ele resolver parar de trabalhar, ele morre. Faliu. Acabou. Para de trabalhar, para de se mexer, para de se ocupar, para de estar em atividade, para de crescer. Você vai falir. A morte é certa. O que nós precisamos fazer, seja num pequeno projeto, mas um projeto é muito pequeno, mas vai crescer. Você também, ou você nasceu desse tamanho aí? Você nasceu desse tamanho, você matou a mãe no parto. Hã? Você nasceu do tamanho que você é, por mais pequeno que você seja, como eu? Hã? Você matou a mãe no parto. Você não nasceu deste tamanho, você foi crescendo. E graças a Deus, em todas as esferas, em conhecimento, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós estamos em crescimento. Então o que nós precisamos entender, que pequenos projetos são colocados nas nossas mãos, para que por meio das habilidades que Deus tem nos dado, principalmente a fidelidade e a humildade, nós possamos fazer crescer os nossos projetos. Reestruturação, restauração de um casamento, restauração de uma amizade, o que mais? Um projeto de trabalho, começa pouquinho, oferece para um, oferece para outro. Mas tudo começa do pouco. Tudo começa do pouco. O que fazem esses fracos judeus? Trabalhando. Os fracos judeus estavam trabalhando. Você para de trabalhar quando você está em fraqueza? Não. Resposta certa. Quando você está em fraqueza, você para de trabalhar? Não. Você continua. Paulo diz: chorando, não tem importância. Sofrendo, também não tem importância. Você continua. Por quê? Porque eu vou dar a resposta que a minha mãe dá. Ô filha, quando eu morrer, eu já vou ficar deitada. A gente fala para ela: mãe, deita um pouco, eu vou morrer, eu já vou ficar deitada. Você tem que estar em atividade. Você tem que fazer coisas. Você tem que ser fiel aos seus pequenos projetos que Deus confiou a você. Ele está de olho em você. Ele está testando você. Seja fiel. O que fazem esses fracos judeus? Aí eles disseram assim, colocaram projetos de finalização no começo. Permitir-se-lhe a isso, vocês vão conseguir aprovação, alvará para isso, sacrificarão, concluirão, acaba num só dia. Diga: isso é conversa do diabo. Explica para o teu irmão o que é conversa do diabo. Tem gente que não está nem aqui, que tá, não está entendendo. Pastor, não estou entendendo nada, mas aleluia, aleluia nada. Você tem que entender. Qual é a conversa do inimigo? A conversa do inimigo é lançar em você situações, composições interrogativas, para que você caia na conversa dele. Essa conversa assim, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou terminar? Será que eu vou conseguir realizar isso? Como é que vai ser? Isso é a conversa do inimigo. Porque quando você está ocupado e trabalhando, você não tem que pensar no fim, você tem que ser fiel ao começo. Quando é que o crente não continua e não chega no fim? Porque ele não é fiel ao começo. Ele está no começo, mas está de zoião lá no final. Quando eu chegar lá, vai ser assim. Quando ele vai chegar? Nunca. Porque ele não está com o coração no começo. Ele não está com a mente no começo. Ele não está com as forças no começo. Qual foi a conversa do inimigo?
vocês vão conseguir alvará para isso, quer dizer, vão conseguir permissão do rei para isso, vocês vão conseguir sacrificar, acabá-lo num só dia. Ou seja, isso aí vai demorar muito. Está lá no projeto que Deus te deu no começo, mas não é fiel. Ó Senhor, eu estou trabalhando aqui, mas o Senhor sabe que eu estou contrariado, porque eu queria mesmo estar na glória, no monte, na exultação. Eu queria estar, ó Senhor, como é que vai ser lá? Vai ser maravilhoso. Ó, eu estou até sentindo, você não tem que sentir nada. Você tem que se fixar no começo, ser fiel. Ser fiel, Deus, eu quero estar aqui, de corpo, alma presente, de mente presente, e ali, fiel. Aí o inimigo começa com conversa. Você já imaginou como é que vai ser lá? Olha, vai ser assim. Olha, mas não sei, você vai ter muita dificuldade. Porque ele te levanta e te abaixa, te levanta e te abaixa. Daqui a pouco ele te desanima. Por quê? Porque ele coloca em você expectação. Ai, vai ser. Depois ele fala, mas é muito difícil. Aí você abaixa. Aí sua alma não aguenta esse exercício. Daqui a pouco já fica lá embaixo. Você é fiel ao que você tem nas mãos? Por isso que não cresce. Por isso que não aumenta, por isso que não prospera. Você tem que ter a fidelidade àquilo que você tem. Você tem que estar ali. Hã? O culto com 500 pessoas. Hoje eu tenho que pregar. Vou dar um exemplo, sabe? Meu, para não dar exemplo de ninguém aí, para falar. Hoje eu tenho que pregar um culto com 200. Hoje mais ou menos. Um culto com 30. Hoje eu vou dar uma rolada lá. Primeiro lugar, eu não prego para o ser humano. Eu falo dele. Minha fidelidade é para com ele. Primeiro plano. Depois, é fidelidade em todo o tempo. Isso é uma questão de caráter, de honra. De honra. Hoje na minha loja está chovendo, não vai vir nenhum freguês. Esse vinho é 2, 3. Hora que o freguês 1 chega, tem de qualquer jeito, 2, falta o terceiro de qualquer jeito. Aquele freguês nunca mais vai voltar. São 3 a menos que não frequentarão o seu estabelecimento. Por quê? Porque você não é fiel. Seja fiel no pouco. O inimigo pode tentar te desmotivar. O inimigo te descaracteriza como uma pessoa forte. O inimigo te deprecia. Mas você não. É inadmissível diante de Deus o povo do Senhor que não é fiel no dia das coisas pequenas. Você tem que ser fiel nas pequenas coisas. Isso é questão de caráter. Gente de caráter é fiel, porque é a sua essência. Não tem nada a ver que está chovendo, está sol, tem pouca gente, tem muita gente. Ele é fiel, ele faz tudo como se fosse o melhor dia dele, como se fosse o máximo, como se fosse o dia da celebração. Bom, Esdras capítulo 3, vai lá comigo. Volta aí um livro. Esdras 3, 11. Esdras 3, versículo de número 11. No dia que foram postos os alicerces do templo, eles começaram a cantar pelos alicerces, porque isso era uma vitória. Mas o templo na época de Salomão era suntuoso, era glorioso, era algo esplêndido. E eles cantavam porque os alicerces estavam sendo postos. A alegria deles pelos alicerces estarem... Mas quem é que estava cantando pelos alicerces? Os velhos ou os novos? Até nisso gente nova tem vantagem. Mas eu não falo de idade não, de RG não, data de nascimento não. Porque tem gente nova que é mais desanimada, Tem gente nova que você fala para ele, e aí? Ele fala, estou indo. Mas isso é a palavra de gente que já está no bico do corvo. E aí? Não sei. O que está acontecendo? Também não sei, não sabe nada. Vive cansado, desmotivado, sem motivação. Qual é o teu sonho? Não tenho sonho não, pastora. Quais são os teus planos? Muito menos. Não sei do que a senhora está falando não. Ei! A palavra do Senhor diz que nós temos que ter o orvalho da mocidade. Nós não paramos de colocar projetos, nós não paramos de colocar sonhos que recebemos diante de Deus para que seja trazido para a terra e a glória seja dele.
Os jovens olhando o alicerce. Oh, que glória, que vitória! Nós conseguimos colocar os alicerces. Mas os velhos que já haviam visto o templo suntuoso de Salomão começaram a chorar. Chorar, o que é isso? Oh, o que nós já vimos. Oh, aquilo que nós presenciamos. Agora isso aqui é uma lástima. E eles começaram a chorar. Mas os jovens sorriam. E aí misturou choro com lágrima, ninguém entendia nada. No começo você chora ou você canta? Ou você já está velho demais para cantar? Velho demais para dizer que glória, olha que eu consegui, olha o que Deus me abençoou, ó, já é o começo, estou conseguindo, a coisa está andando, a coisa está caminhando. A Bíblia diz em Esdras 3, versículo de número 11, e cantavam juntos por um grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, e sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvava ao Senhor pela fundação, só pelo fundamento da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pergunta para o seu irmão, você é idoso de alma? Velho, ultrapassado, já está com o DNA vencido, cansado, desmotivado, não celebra. Olha que bom que eu consegui, que bom. Aí a pessoa olha para você e fala, mas como que ele é bobinho? Fica alegre com isso aí. Mas a alegria não é algo singular. Singular e particular. É igual sucesso. Sucesso é uma coisa tudo a ver com a identidade da pessoa. A sua alegria por algo pequeno. Sua alegria. A dona de casa está lá, ficou contente porque aquela florzinha que ela plantou, pegou, feliz da vida, aquele dia foi salvo, porque a plantinha pôs a cabecinha para fora. E aí? Pessoas fiéis ao trabalho das mãos, e eles felizes, só que os idosos choravam. Crente que não consegue celebrar, crente que não consegue se alegrar por uma restauração, por um livramento, por uma obra da parte de Deus. E os idosos choravam, diz a Bíblia, que viram a primeira casa, choravam em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa, mas muitos levantavam as vozes com júbilo e com alegria, e ninguém discernia que som era aquele, se era de sorriso, se era de tristeza. Diga, os começos tem que ter os dias. Pastora, mas o começo não tem vez comigo não. Então você nunca vai chegar às coisas terminadas. Porque se o começo não tem vez, o fim também não tem. Mas a senhora reconhece que começar não é fácil. Realmente não é fácil para quem é pequeno. Na fé é pequeno. Qual o problema em começar? Se Deus confiou a você um começo, é sinal que Ele diz assim, você é grande. Tem gente que ele teve que recomeçar, nunca mais ele foi o mesmo. Que é isso? Soberba e orgulho. Eu nunca mais fui o mesmo, porque eu estava no auge, no topo, e eu desci. Soberba e orgulho. É pequeno de fé, é pequeno de Deus, é pequeno de conhecimento, é pequeno de humildade, é pequeno de entendimento. Não tem humildade, não tem entendimento, não tem compreensão. Porque se Deus começa a colocar coisas no começo para você, porque Ele diz assim, eu confio em você e a longanimidade é para ti e você vai chegar até lá. Qual é o segundo preceito? O que suas mãos começaram, elas vão acabar. Você pode dizer glória a Deus? Tem alguma coisa na sua vida que está fora do seu alcance? Sabe por que ela está fora do seu alcance? Porque você estava estragando ela. Deixa Deus dar um trato nela, pôr as coisas no lugar, depois ela volta para a sua mão. Mas você tem fé para isso? Por quê? Porque se eu confio que Deus vai trazer às minhas mãos aquilo que eu vou terminar, eu tenho que entregar para Ele. Porque existem obras que saem das suas mãos e vão para a etapa das mãos de Deus ali, no descanso. A dona de casa, quando ela faz o pão não tem que descansar. E muitas outras coisas, ficar ali sossegadinho. Pintou um carro, já vai sentar, andar nele. Não, tem que descansar, tem que resfriar algo, tem que ter o tempo. Vai na mão de Deus para que Deus possa dar aquela ação divina. Depois você vai terminar. Mas tem gente que só quer ficar com a mão.
é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar. Pastora, mas Deus está judiando. Deus está judiando. Eu estou, assim, no comecinho de uma mensagem que fala assim. Só tive o relance dela. Orações que eu faço e que Deus tem dificuldade para responder. Por exemplo, você ora e fala, Deus, converte o meu marido. Você está orando. A hora que Deus vai responder essa oração para tratar com ele, você se arrepende e traz ele de volta. Para Deus responder algumas das suas orações, algumas coisas têm que ficar fora do seu domínio, fora do seu alcance, fora debaixo das tuas asas. Porque a gente tem umas asoras, né? A gente quer pôr tudo debaixo da asa, né? Tudo debaixo da asa. E a gente é melhor que Deus, e a gente é mais sábio que Deus, e a gente é tudo. Segundo preceito, fica tranquilo. O que Deus começa, Ele termina. Você não confia nele? Você tem que confiar em Deus, que as mãos que começaram vão terminar. O que Deus prometeu vai acontecer. Eu quero que você vá comigo em Esdras capítulo 4, versículo 11 e 12. Os inimigos, sempre há inimigos, né? Viram o fundamento do templo e disseram assim, nós vamos dar um jeito nisso. O inimigo quer que você desanime mesmo, quer que você pare, não quer que você esteja feliz. E eles disseram, vamos mandar uma carta para o rei mandar parar. A Bíblia diz assim que eles mandaram uma carta para Artaxerxes, dizendo assim, Esdras 4, versículo de número 12. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti, vieram a nós em Jerusalém, reedificam aquela rebelde, malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurar, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a renda, a fazenda do rei. Escreveram uma carta para o rei dizendo, impede isso aqui, porque esse povo é rebelde. Pode ler aí no histórico deles, que eles se levantavam contra nações, contra governos. Esse povo é um povo rebelde. Manda vetar essa edificação, manda parar tudo. Olha para o teu irmão e fala, você está vendo? Aí pergunta para ele, vendo o quê? Responde para ele, o inimigo quer que você pare, fique estagnado, preguiçoso, letárgico, deixa como é que está para ver como é que fica. Quando Deus vai mexer, você estrila. Ai, não estou gostando. Ai, a coisa está ficando feia. Ai, escuta. Presta atenção no que eu vou te falar. Sua ótica é enganosa. Às vezes você olha, parece que está tudo bem, mas está tudo podre por baixo. Não é difícil comprar maçã? Somente a Argentina? Você acha que está bonita, às vezes está perto, até tanto se apertar, quando você compra está xoxa. Às vezes você olha para uma coisa, ela por cima parece que está tudo bem, mas por dentro está estragada. Aí quando Deus tira aquela casca de cima, aí você fala, Deus, o Senhor está estragando minha vida. Não, eu estou mostrando o que é. Deus não estraga nada, Ele só revela o que tem por baixo, aquele mofo, aquela coisa antiga, velha, estragada, aquela mentiraiada, aquele engano. Aí Deus abre, você fala, Deus resolveu me provar. Que provar? Isso não é provação. Deus está trazendo a verdade, a luz, aquilo que estava na escura. Aí o crente diz, eu estou sendo provado. Está nada, isso não é provação, meu irmão. As verdades têm que ser trazidas à tona. E aí Deus traz, o crente arrepia. É porque eu não sei, estou pensando, estou meio desanimado. O Senhor diz, escuta, mas eu fiz bem para você. Você estava enganado, achando que estava tudo lindo, perfeito, maravilhoso, que tudo estava concordemente igual planejado. E eu mostrei para você que lá embaixo, no profundo, a coisa estava feia. Então eu só destampei o negócio para você enxergar. Aí você resolve parar. Ficar desanimado, prostrado. Não, sabe o que eu fico impressionado conosco? É a nossa expectação e esperança em coisa destrutiva. A gente coloca a esperança no ser humano, coloca a esperança numa situação. Sua esperança tem que estar em Deus. Em Deus. Você olha para o ser humano e diz, você vai fazer agora? Para onde você vai agora? Você vai ficar bem? Para eu ficar bem. Você vai sorrir? Você sorriu, eu sorrio. Você vai fazer direitinho? Se você ficar direitinho, eu vou dormir em paz. É isso que nós fazemos. A nossa esperança tem que estar em Deus, porque as nossas
nossas mãos começaram, você começou uma obra, suas mãos vai terminar, mas muitas vezes ela tem que ficar parada nas mãos de Deus. O inimigo tentou parar o povo de Deus, mas Deus não deixou o inimigo parar. Mesmo quando as coisas estão proibidas, você continua orando, continua crendo, continua confiando. Versículo de número 21. O rei manda dizer o seguinte: agora, pois, dá ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade até que dê uma ordem. Vocês param com tudo. E guardai-vos de ser desremisso nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e as impediram à força e com violência. Aí você lembra do quê? Como é que eles impediram os judeus de continuarem a partir do fundamento? Com força e com violência. Deus, as armas que eles usaram, o Senhor vai usar também. Tá, agora eu digo em nome de Jesus que o inimigo veio com infâmia, vai ser infâmia nele. O inimigo veio me xingando, Senhor, xingamento nele. O inimigo me feriu, ferida nele, Pai. Com que o inimigo impediu Israel de continuar? Diga aí que está escrito. Força é? E o que o Senhor diz no terceiro preceito? Nem por força. As armas, Paulo diz, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Elas não são carnais, mas você quer que Deus se rebaixe ao inimigo. Se Deus, se for um serviço sujo para o Senhor, deixa comigo, que serviço sujo é comigo mesmo. É assim que você faz? Fala que não é. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor não vai se rebaixar, mas eu me rebaixo, não tem problema, o Senhor me rebaixa. Xingou, eu xingo também. Mentiu, eu minto também. Falou infâmia de mim, Senhor, eu sei coisas que eu vou soltar no ventilador e essa pessoa vai ver, ó. O que tem de crente no nível do inimigo não está escrito. Aí o Senhor diz, suba. Subir para onde, Senhor? Suba. Suba nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Suba, cresce em honra, em caráter, em firmeza, cresce em nobreza. Você é nobre ou você é vil? Vai lá, o inimigo te xinga, você xinga também. Manda uma mensagem, você manda outra. Ele fala uma, você fala duas. Porque eu sou crente, mas não sou tapete, você fala. Infernal, capítulo 4, versículo 3. Que é um dos livros do livro do capeta. Ou inferninho, se fica melhor para você. Pode ser inferninho, que fica mais assim. Por quê? Porque os crentes se rebaixam na altura do inimigo. Quando é que esses crentes vão vencer? Nunca, meu irmão. Nunca. Por quê? Porque o inimigo usou de força e violência. Mas o Senhor diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diga aleluia, só de faz de conta, diga. Só de faz de conta, mas pelo menos você está vivo, está aí acordado, né? Fala glória a Deus agora. Só de faz de conta, mas tudo bem. Porque na hora do vamos ver, não é o Espírito Santo não, meu irmão. Eu arregaço as mangas, eu falo, peraí que você vai ver agora. Peraí que você vai ver agora do que eu sou feito. Sou carne pura. Você vai ver se eu não sei revidar. Você vai ver, e xinga, e rola, e vai, e fala, e desprezou. Você não sabe com quem você mexeu. Desprezar? Eu sou pós-graduado em desprezo. Eu sei desprezar como ninguém. Agora, fala a verdade, você é crente, irmão? Pelo amor de Deus. Né? Por isso que o diabo gosta de uns crentes. Porque tem crente que consegue ser mais ímpio, diz Isaías, do que alguns ímpios. Ele consegue ser mais ímpio do que os ímpios. O inimigo impede com força e com violência. Versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dária, rei da Pérsia. Deus permite que a obra seja paralisada até o 2º reinado de Dário. Aí depois Deus levanta Ageu e Zacarias para levantá-los e dizer,
nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Vocês recomecem o trabalho. Olha para o seu irmão e diga: recomece o trabalho. Mas como crente, não é não? Como crente, né? Nós é crente, irmão? Nós é, pastora. Nós é. Nós somos diferentes. Nós temos que ser diferentes. Se não formos diferentes, nós não podemos contar com Deus. De maneira nenhuma. Eu quero que você vá comigo em Esdras 5, 1 e 2. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, que era o príncipe, filho de Sealtiel, e Josué, que era filho de Josadaque, o sacerdote, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tetanai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os companheiros, e disseram-lhe assim: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram-lhe mais: e quais são os nomes dos que construíram este edifício? O que vocês estão fazendo reedificando? O que vocês estão fazendo retomando a obra? Vieram os governadores e disseram a eles, versículo 5, porém... os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os... até que o negócio chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Quem é que estava agindo? O Espírito de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Para de achar que a coisa tem que ser do seu jeito. Nunca vai dar certo do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Sabe o que é, pastor? É que eu vivo impedindo a obra de Deus. Eu vivo pedindo fôlego. Sabe criança, quando você dá um remédio amargo para ela, depois você tem que dar uma caneca de açúcar, de água com açúcar, para tirar o gosto? Tem crente que é assim. Deus está fazendo. Aí ele fala: Senhor, tempo, dá um descanso aí. Aí pega, traz aquela pessoa, já põe debaixo do braço de novo. Daqui a pouco a pessoa de novo. Aí vai e fica, e vai e fica. Mas eu achei que dessa vez... O Senhor diz assim: quando é que você vai deixar eu fazer as coisas do meu jeito? Tem que ser do jeito de Deus. Tem uma oração que eu sempre costumo fazer. Eu digo assim: Senhor, doa o que doer, mas faz do teu jeito. Do meu não, do teu jeito. Você é mole, eu sou mole. Tem que ser do jeito de Deus. Senhor, tem que ser da sua maneira. Doa o que doer, mas não faz assim com band-aid, não. Vai, volta, vai. Não, Senhor, mas leva, mas faz o que tem que fazer. E eu vou ficar firme aqui. Mas fica naquele vai e vem. Porque tem gente que gosta da situação, né? E vai, vem, vai, vem, vai, vem. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. E a palavra do Senhor diz assim, que os governadores chegaram ao rei, agora é o rei Dário, e disseram assim, sabe o que eles nos disseram? Quando nós indagamos sobre a construção, disseram que Ciro, o rei, deu-lhes permissão para construir há anos atrás, e que Ciro mandou até trazer os vasos e tudo. Aí Dário disse assim, busque lá nas cartas do rei, vamos lá, vamos averiguar essa história aí. Averiguaram? Não é que era verdade? Esdras, capítulo 5, versículo de número 7, nós já lemos, né? Vamos ver para a gente mais rápido, irmãos, assim, ó. 6,14, vamos lá. Vamos primeiro 6, 7, depois nós vamos ler o 14. Olha o que rei Dário manda dizer, vamos lá ver? Deixai que se faça a obra desta casa de Deus. Olha, o rei manda a permissão que o governador dos judeus e os seus anciãos reedificam esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim, por que também? Porque Ciro já tinha dado a permissão. Aí os outros revogavam. Mas agora entra Dário e dá a permissão de volta. Mas também por mim se decreta que a vez de fazer com os anciãos dos judeus, olha só, para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, ou seja, da arrecadação do reinado, tributo e tudo, dos tributos da além do rio, se pague pronta, o que? Pagar a despesa a esses homens, o que? Além deles
permitirem trabalhar, eles vão receber para trabalhar? Receber para fazer a vontade de Deus? Ganhar para fazer a vontade de Deus? Isso aí é o Espírito Santo. Quando nós fazemos do nosso jeito, por força e por violência, na raça, é tudo dando errado. Mas quando é de Deus, Deus, Ele além de nos dar permissão, Ele banca, Ele sustenta aquilo que Ele determina. A coisa é boa, é gostosa, recompensa. Dário disse assim, eles não só vão recomeçar, mas eles vão receber, ganhar para fazer o que Deus quer. Olha para o seu irmão e diga, você quer ganhar para fazer o que Deus quer? Então para de fazer do teu jeito. Aí ele diz assim, que, versículo 8 do capítulo 6, que eles prontamente recebam, para que não interrompa a obra. Versículo 9, e o que for necessário como, olha só, vai dar para o sacrifício também, bezerros, carneiros, cordeiros para o holocausto do Deus Altíssimo, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse dia em dia para aqui. Para o quê? Quando você faz a vontade de Deus, nada vai te faltar. Não vai faltar alegria, não vai faltar graça, não vai faltar poder, não vai faltar perdão, não vai faltar nada. Então para de ficar se envolvendo com a vida dos outros e vai cuidar da sua vida. Que jeito que eu vou cuidar? Não despreze o dia das coisas pequenas, deixa que Deus vai dar o teu trabalho de volta, teu feito de novo, e aí o que vai acontecer? Deus vai mostrar que é Ele, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Aí diz assim no versículo 10, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e ora pela minha vida, e dos meus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, agora acaba, hein? Quem mudar isso aqui, vai ser arrancado o madeiro da casa, e ele vai ser pendurado nele. Versículo 12, o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a sua mão, ainda lança uma maldição, quem for contra, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os que seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme ao que decreta o rei Dário. Versículo 14, lê aí. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Não está prosperando? É por força e por violência. Está prosperando? É de Deus. Está amarrado, pastor. O negócio está amarrado. O negócio está embaraçado. Faz uma oração para desamarrar. Eu tenho que fazer uma oração, meu irmão, para você sair de cena. Porque quem está amarrando e embaraçando é você. As coisas de Deus prosperam, elas têm óleo. Quem são essas oliveiras enchendo o castiçal? São as duas testemunhas, os dois ungidos que eu tenho na terra, Zorobabel e Josué, as duas testemunhas, os dois canais de bênçãos. Prosperou, Deus está no negócio. Amarrou, é você. Embaraçou é você, prosperou é Deus. E aí começou, meu casamento está embaraçado, a coisa não vai. Eu sei de dia, eu sei de manhã, eu sei, é você, você fala, você quer, você, é do teu jeito, é você, vai mudar? Quando vai mudar? Você pode fazer N campanhas, não vai mudar nunca. Por quê? Você é a resposta. E aí? Eles iam trabalhando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus e conforme o decreto de Círio e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Diga glória a Deus. Diga 3 preceitos divinos contra Satanás: fidelidade, força e trabalho e confiar. Fidelidade para você ser fiel nos dias pequenos. Trabalho para você pegar aquilo que Deus pôs na tua mão. Não é para você ir atrás daquilo que Deus não pôs. Pegar o que Deus pôs na sua mão e trabalhar. O que Deus pôs na sua mão é para você. O que você tem. E terceiro e último é confie em Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Você deixa o Espírito Santo trabalhar?
Mas não é que, pastor, eu tenho sangue quente. Quê? Você está dizendo que você é carnal? Você está dizendo que você é uma pessoa que não tem um cristianismo aprovado? Você tem que dizer que é velha criatura? É isso aí que você quer dizer? Ah, então tá bom. Então fortalece bem os seus lombos, que o seu problema não vai acabar logo não. E cada vez o diabo vai apimentar ele mais e mais, para ficar bem gostoso para você. Teu problema vai piorar. Essa notícia não é boa. Não é boa? O teu problema não piorando não é uma notícia boa? Mas você diz que você tem sangue quente. Quem tem sangue quente tem que ter o problema piorado, não é não? Porque ele precisa estar em atividade para o sangue continuar quente. É ou não é? Quando é que você vai confiar em Deus? Quando é que você vai ser mais calmo, mais tranquilo? E dizer, Senhor, eu sou crente. Eu quero agir como tal. Eu quero ser fiel àquilo que está nas minhas mãos. Se você não fizer assim, seu problema vai continuar. E não adianta você pedir orar, você troca, né, de irmã para orar para você. Você conta o teu lado da história e pede para o irmão orar. Aí depois aquela irmã já sabe, tudo do outro lado do avesso e tal. Aí você muda, vai mudando. E aí você conta a história, você conta só do teu lado. E o lado de Deus, que é o único lado que existe, é o que Deus quer de você. O que você tem que ter é o fogo do Espírito Santo, que te faz ser calmo, tranquilo, passivo e confiante que Deus trabalha. Sendo fiel nas pequenas coisas e não ficar olhando para o final, ambicionando aquilo que não está nas suas mãos. Está trabalhando com aquilo que você tem, sendo fiel naquilo que você tem. Tua mão começou, fica tranquilo, Deus te deu. Mas Deus me deu, mas não está do jeito que eu quero. Vai ficar do jeito que você quer quando acabar, não acabou ainda. Deus está trabalhando, calma. Mas não, a pressa, o imediatismo. E por último, confia no Espírito Santo. Quem confia no Espírito Santo aqui? Não vai mentir. Mentir fora da igreja é um pecado, mentir dentro da igreja 2. Você confia no Espírito Santo? Você acredita que Ele vai completar a obra? Se você confia de verdade, muda a sua maneira, muda o seu jeito, muda essas suas atitudes mundanas, carnais. Fez, levou, por cima de mim, não dá. Muda, porque isso não tem agradado a Deus. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, noite da vitória. E nós queremos ter vitória. E nós queremos ser fiéis às coisas pequenas. E nós queremos fazer o melhor com aquilo que Deus tem nos dado. E nós queremos de verdade, de todo o nosso coração, trabalhar, fazer, administrar. E nós queremos contemplar o Espírito Santo trabalhando. Feche os seus olhos. Nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus. Diga ao Senhor que você precisa confiar nele. Diga ao Senhor que você precisa ser fiel àquilo que é pequeno. Não ser ansioso. Não ser vencido pelas expectativas. Não ser derrotado pelo desejo de estar lá. Mas você não está lá. Você está aqui. Seja fiel onde fisicamente você está. Assuma a sua situação. Pastora, mas ela é tão pequena, pastora. Mas ela é sua. É tudo que Deus te deu. É tudo que Deus te deu. Seja fiel àquele começo profissional. Aquele começo de restauração conjugal. Seja fiel àquele começo neste relacionamento. Ou um recomeço. Seja fiel às coisas poucas. Sabe? Às vezes você olha para a sua casa e você diz assim, mas eu não gosto da minha casa. Eu queria ter uma casa assim, assim, assim. Mas seja fiel à sua casa, a casa que Deus te deu. Ela pode não ser como a casa dos seus sonhos, mas é a casa da sua realidade. É onde te abriga da chuva, do sol. É onde você está protegido. Seja fiel aos seus móveis. Seja fiel ao seu carro. Seja fiel a tudo que Deus tem te dado. Fidelidade é uma questão de caráter e não é uma questão de acontecimento e circunstância. Seja fiel.
Quem sabe a situação que você está vivendo não é a maneira que você gostaria. Quem sabe o seu marido não é como você gostaria, ou a sua esposa, os seus filhos. Mas seja fiel a Deus. Ame-os incondicionalmente. Ame-os. Faz o melhor. Não perde a sua essência só porque a circunstância não está de acordo, não está correspondendo ao esperado. Seja você um servo, um filho. Segundo, põe as mãos no trabalho. Existe algo na minha vida que eu faço questão nunca ficar sem trabalhar, seja qualquer problema que eu estiver enfrentando. Eu digo: Deus, não deixe o meu problema me monopolizar, não deixe ele ter a minha atenção, porque se um problema eu não posso resolver, ele tem que estar nas tuas mãos, e eu trabalhando onde o Senhor quer que eu trabalhe. Nunca deixe de trabalhar, nunca deixe de estar ocupado, nunca deixe de estar envolvido. Existem pessoas que quando estão passando um problema, ele para tudo, ele para a sua função no reino, ele para a vida dele. É isso que o diabo quer: paralisação. Tudo que para atrofia, tudo que atrofia morre. Então diga ao Senhor: Senhor, eu não quero parar. Senhor, eu quero estar sempre com atividades, eu quero estar sempre ocupado com alguma coisa, eu quero que o Senhor confie a mim trabalho, eu quero trabalhar. Quando eu parar de trabalhar, meu Deus, é porque o meu corpo não acompanhará a minha alma, mas mesmo assim eu vou encontrar alguma coisa para fazer. Ame o trabalho, ame o trabalho, ame formar coisas que Deus pôs na sua mão. Ame semear em pessoas coisas que ficarão para o resto da vida. Ame. Terceira, não é do teu jeito, não é segundo o que você quer, segundo a sua personalidade, não é pela sua força. O inimigo usa da força, o inimigo usa de ameaças, o inimigo usa de violência, o inimigo usa feridas, mas você não. Eu não. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, e ela é a oração. Elas são a oração, elas são a palavra, o amor, o perdão, a amizade. Ela é a outra face, a segunda milha. Nós somos diferentes. Nós somos o povo de Deus. E é por isso que nós somos fiéis nos dias das pequenas coisas, que elas têm um lugar na nossa vida. Por isso que nós somos trabalhadores, nós nos esforçamos e fazemos tudo o melhor com aquilo que Deus tem posto, porque as nossas mãos vão acabar o que um dia nós começamos. E não é pela minha nem pela sua força, não, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela palavra que você vai falar que vai desbancar tudo. Não é a sua linguística, não é o seu jeito de falar, não é a sua capacidade de administrar palavras, mas é pelo Espírito de Deus. Então pare de falar, pare de xingar, pare de retrucar, pare de devolver ofensas. É a palavra de Deus e não a sua e nem a minha. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Senhor, eu preciso que o poder desta palavra desça de uma maneira maravilhosa no coração da tua igreja. Senhor, eu preciso que o coração deste meu irmão e desta minha irmã se abra de uma maneira totalizada a esta palavra, para que ele cresça nas pequenas coisas, para que ele esteja trabalhando e para que o teu Espírito tenha lugar em sua vida. Deus, em nome de Jesus, perdoa os errantes, perdoa aqueles que têm errado, Senhor. Perdoa, dê chance a eles, a partir de agora, para eles recomeçarem, para eles fazerem tudo diferente. Diga assim comigo: meu Deus, eu recebo a tua palavra e ela tem guarida em meu coração. E o inimigo não vai roubá-la, porque ela frutificará, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. E eu declaro que eu sou mais que vencedor, porque eu venço a carne, eu venço o meu querer, eu venço a minha vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga: eu saio abençoado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus.